de si, ok? O Espírito Santo não a coisa que vou responder. O que mais existe hoje é cristão que não tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Uma igreja que não prega o batismo com o Espírito Santo é uma igreja que está completamente afastada da palavra. Por quê? Porque o próprio João Batista que falou isso, poxa. João Batista falou: Eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, não sou digno de desatar os cadastros da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? No capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo chega numa cidade, ele procura verdadeiros cristãos para o ajudá-lo a fazer a obra de Deus naquela terra. E aí, meus amigos, o que acontece? Ele encontra um grupo de cristãos, ele pergunta para o grupo de cristãos: vocês já são batizados? Aí eles falaram: sim. Aí Paulo falou: mas em qual batismo vocês são batizados? Nós somos batizados na água. Aí Paulo perguntou: mas no Espírito vocês não são batizados? Eles falaram: a gente nem sabia que havia batismo no Espírito Santo. Meu amigo, isso é depois de Jesus morrer e ressuscitar, isso é depois do dia de Pentecoste lá no cenáculo, isso é muito tempo depois. Paulo está procurando cristãos para batalhar em bom combate e fazer a obra de Deus. Ele pergunta: vocês são batizados? Os caras falam: sim. E Paulo fala: em qual batismo? Ele fala: ué, a gente achou que só tinha um. A gente foi batizado na água. E aí Paulo fala: no fogo, no Espírito, vocês não foram batizados, não? Ele fala: não, a gente nem sabia que tinha isso. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que Paulo ora sobre eles recebem o Espírito, e então aí eles se tornam aptos a fazerem a obra. Então, um cristão que não é batizado da água do Espírito, ele não está apto a fazer a obra, ele não tem o discernimento do Espírito, ele não tem o Espírito habitando dentro de si, não é conduzido pelo vento do Espírito, ele é um cristão natural, e o cristão natural acha que as coisas espirituais são loucura e acha que Halloween é uma mera festinha, uma mera brincadeira. Meus amigos, pelo amor de Deus, este é o dia que as trevas escolheram para tentar lançar as piores flechas para cima do cristão, para cima da igreja. E eles estão acumulando poder há tanto tempo. O show da Lady Gaga, Mayhem on the Beach, caos na praia, caos instaurado. Ou seja, Deus é o Deus da luz e da ordem. As trevas envolvem escuridão e caos. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Até quando o cristão brasileiro, Brasil diz que tem 80% de cristão. Mentira. Se Brasil tivesse 80% de cristão, Brasil estava voando baixo, meus amigos. E eu digo para vocês, um povo tem o líder que merece, ok? Vou repetir para vocês, um povo tem o líder que merece. Você está falando, Daniel, você está falando de política? Não apenas de política, eu estou falando de igrejas também. Um povo tem o líder que merece. Se um povo não busca Deus e não busca na palavra, ele vai ter um líder também assim. Agora, se um povo busca a palavra, se arrepende dos pecados, está avisado na batalha espiritual, se o povo está ali sensível ao Espírito Santo, sendo conduzido pelo vento do Espírito, Deus vai mandar um líder assim também. Ok? Então, meus amigos, não ache que é a única e exclusiva responsabilidade de pregar a verdadeira palavra só do líder. O povo também tem a sua responsabilidade. Porque o apóstolo Paulo, quando ele pregava para a igreja de Bereia, que era o nome de um lugar, Bereia, quando Paulo pregava aos bereanos, ele diz: fiquei muito feliz quando preguei aos cristãos de Bereia, porque tudo que eu ensinava eles conferiam na palavra para ver se estava correto. Ou seja, se fosse um líder arrogante, orgulhoso, nojento e asqueroso, ele ia estar pregando e os caras, peraí, só um minutinho que eu vou conferir se está certo. Ele ia se sentir ofendido. Peraí, você está duvidando da minha autoridade? Você está duvidando do meu conhecimento? Quer dizer que tudo que eu estou falando você está querendo ver aí ver se está certo na Bíblia? Não. O que o apóstolo Paulo fala é assim que tem que ser. Eu gosto assim. Tudo que eu falei, o público conferiu na Bíblia para ver se estava certo. E Paulo diz: assim tem que ser o público. Existe uma chamada hoje para líderes cristãos, existe uma chamada para ovelhas cristãs. Líderes cristãos, se você não entrar no céu e atrapalhar os pequeninos de entrar, olha, o juízo vai ser pior para você do que para o pessoal de Sodoma e Gomorra.
Ovelhas, se você não confere tudo que o seu líder está dizendo na Bíblia, você também está pecando, porque o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, procura te apresentar ao Senhor como varão que não tem de se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Ok? E eu digo para você, presta muita atenção, só existe um mediador entre Deus e os homens, o qual é Cristo. Se você colocar qualquer coisa e qualquer outro caminho para você chegar a Deus, você está errado. Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? A Bíblia diz que Jesus já existia antes dos tempos eternos, prokronon eonion em grego, antes dos tempos eternos. Jesus não passou a existir quando ele nasceu de Maria. Jesus sempre existiu porque ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos nele a glória do unigênito do Pai. Jesus é o próprio Deus. Se ele é Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno e imutável. Por isso que a Bíblia fala que Jesus sempre existiu, tá? Quando falaram para Jesus, Jesus, você não é filho de Abraão, nós que somos filhos de Abraão. Jesus fala, meus amigos, se eu conheci Abraão e eu sei que vocês não são filhos de Abraão. Meu amigo, Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus e ele está falando que ele conheceu Abraão. Os caras falaram para Jesus, meu amigo, você não tem nem 30 anos, você está falando que você conhece Abraão? Você não tem nem 50 anos, você está falando que você conhece Abraão? Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ok? Jesus sempre existiu. Tudo é por ele, nele e para ele. Se você conversa com outras pessoas, outros seres, outros nomes, outras coisas, querendo se comunicar com Deus, está errado. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo fala: ninguém pode pôr outro fundamento além do já está posto, que é Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, que é o próprio Deus encarnado. Sem início, sem fim, sem início de dias, sem final. Ok? Então, meus amigos, preste muitíssima atenção. As doutrinas deturpadas são pregadas a todo momento. Eles querem convencer você que você pode inventar o seu próprio evangelho. Você pega um cardápio assim de teologias e você chega e fala: eu quero, no menu de teologias de igrejas, eu quero esse aqui. Meus amigos, a Bíblia só tem uma doutrina da salvação. A Bíblia só tem uma doutrina do pecado. A Bíblia só tem uma doutrina de Deus. A Bíblia só tem uma doutrina da igreja. O que é a doutrina da salvação? É a soteriologia. Soteria, salvação em grego, por isso que quem é de Salvador é soteropolitano. Sotero, salvação, poli, cidade. Soteropolitano, quem é da cidade da salvação, de Salvador. Ok? Soteriologia, doutrina da salvação. A salvação é pela fé ou é pelas obras? Para eu ser salvo, eu tenho que estar numa igreja X ou na igreja Y? Para eu ser salvo, eu tenho que fazer o quê? Meus amigos, para você ser salvo, você tem que crer. E crer não é uma coisa que vem de você, ela vem de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e nem das obras para que ninguém se vanglorie. Perfeito, meus amigos? O que significa isso? Significa que se o cara falar para você ser salvo, você tem que fazer X, Y, Z, A, B, C, D. Meu amigo, você repreende isso em nome de Jesus, você fala: de fé em fé o justo viverá pela fé, como o apóstolo Paulo nos pregou em Romanos 1,17. A salvação é pela fé. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, Deus coloca fé no teu coração, porque não foram vocês que escolheram Jesus, foi ele que te escolheu. João 15, ele explica isso em profundidade. Então, meus amigos, quando dizem para você dia 31 de outubro é um dia normal, está sendo falada uma mentira para você, porque este é o dia em que são celebradas e realizadas coisas altamente tenebrosas, que eu não vou falar aqui de jeito nenhum, nem você me pagando. Você que quiser, que pesquise por conta própria. Perfeito? Então, meus queridos, hoje eu faço um alerta para você. A elite global hoje se reúne para celebrar a derrota do cristianismo.
A elite global hoje, ela se reúne para programar novas estratégias para a derrota das coisas de Deus. A elite do mal hoje se reúne para receber dos seus guias espirituais das trevas orientações sobre como levantar novas estratégias para destruir o povo de Deus. E sabe qual é uma das maneiras mais satânicas que eles inventaram para destruir o povo de Deus? Pregar só coisa boa, pregar só coisa legal. Meu amigo, 60% da Bíblia é coisa boa. 40% da Bíblia é só paulada e punição. Será que a gente vai deletar quase a metade da Bíblia? 60% da Bíblia é promessa, 40% da Bíblia é punição, crítica, juízo.